Alguém me disse que se você não quer sofrer oposição, não se posicione. Eu queria dizer para você, te dar uma notícia boa, é que se Deus te chamou, Ele vai ser com você em qualquer batalha. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Meu nome é Lindomar, sou pastor da igreja em Brasília. E hoje nós estamos aqui com um bate-papo com um amigo, um familiar e um pastor muito querido de todos nós. Estamos aqui com o pastor Zacarias. Pastor Zacarias, ele já é um veterano da igreja, muitas décadas, que tem pastoreado, nos abençoado. Eu gostaria de perguntar, pastor Zacarias, quantos anos o senhor tem de ministério, a família, como quantos anos de casado, filhos, e o senhor tem filhos e familiares no ministério, os netos, como está essa parte da família relacionada ao ministério do senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em qualquer lugar. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco da história ministerial, e eu sou pastor há um pouco mais de 50 anos e sou casado com Maria Aparecida, tenho 6 filhos, 14 netos e 2 bisnetos, de maneira que a família cresceu bastante, né? E tenho quase todos envolvidos diretamente, posso dizer todos estão envolvidos diretamente no ministério da igreja, uns de forma direta ou direta, e outros indiretamente também ocupados no trabalho da Igreja de Deus. Então, para a gente é um grande prazer ter a família envolvida, todos envolvidos na obra. Não sei se eu respondi, tem algum detalhe que eu deixei de responder na sua pergunta. Não, está correto, pastor Zacarias. E para quem não sabe, né, eu sou genro do pastor Zacarias, né? Então, ele se tornou um mentor nosso, bem no início do ministério, né, em Brasília, e devemos muito do que temos construído até hoje, na obra do Senhor, especialmente ali no Distrito Federal, através da vida do pastor Zacarias, vida e ministério do pastor Zacarias. Outra pergunta, pastor Zacarias, que eu gostaria de direcionar, durante essas décadas, pastoreando, cuidando do rebanho do Senhor Jesus Cristo, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou até hoje? Bom, pastor Lindomar, eu quero voltar a um detalhe da pergunta anterior, que eu não falei sobre os anos de casado, me parece. É verdade. Agora, no mês de dezembro de 2025, nós fazemos 52 anos de casado. 52 anos. 52 anos. Os desafios que nós enfrentamos, em primeiro lugar, é aquele desafio que atinge a todos nós, que é a questão econômica. É verdade. Você vai dirigir uma igreja, pastorear uma igreja sem recursos, igreja frágil do ponto de vista econômico, de maneira que às vezes essa questão nos aflige bastante, né? Mas, pela graça de Deus, a gente superou esses desafios, e os outros desafios são também aqueles desafios de enfrentar, vamos dizer, ideias divergentes dentro do ministério, que às vezes causa algum constrangimento, alguma tristeza. E como eu sempre fui uma pessoa de posição, né? E alguém me disse que se você não quer sofrer oposição, não se posicione. Se você não quer sofrer nenhuma oposição, quando você vive num grupo,
você tem que ficar calado, não se posicione, porque aí você não vai ter problema. Mas tem pessoas que eles têm um espírito assim do tipo de Pedro, né? Pedro estava sempre ali, colocando a posição dele acerca das coisas que havia entre os discípulos, e isso aí gerou para ele alguma adversidade. Um problema, né? Então, houve alguns desafios bastante difíceis nessa área, mas pela graça de Deus a gente superou todos eles. Graças a Deus. E assim, pastor Zacarias, a gente sabe que, né, o senhor hoje já se encontra numa idade avançada, né? Mas percebemos também esse pique, né? Esse desejo de continuar avançando, pastoreando, cuidando da obra de Deus. Então, a pergunta que eu lhe faço é: o que mais inspira o senhor, apesar da avançada idade, a continuar pastoreando, a continuar avançando com a pregação do Evangelho do Reino de Deus? Primeiro, eu acredito que uma coisa que faz a gente enfrentar os problemas naturais, como saúde já um tanto fragilizada, né? Alguma enfermidade que incomoda. Mas uma coisa que nos impulsiona ao trabalho, eu acho que está muito relacionado à certeza da chamada, né? Eu digo que se você não tem certeza da chamada, é bom que você pense um pouco em entrar para o trabalho. Mas se você tem a certeza da chamada, vai ser realmente muito difícil para você dependurar as chuteiras. Embora a gente saiba que chega um momento que você vai ter que dizer: não, agora chega. Às vezes o próprio Deus fala: agora chega, como ele falou para Moisés: Moisés, olha lá a terra, mas o seu tempo encerrou, e agora você passa o bastão para Josué, né? E você vem comigo, eu preciso de você aqui do outro lado. E assim aconteceu. Mas aquela vontade de trabalhar no reino de Deus, aquela vontade de estar ajudando os irmãos, aquela vontade de estar desfrutando da comunhão com os irmãos, com os colegas de ministério. Então isso tudo nos impulsiona a andar um pouco mais adiante. Glória a Deus por isso, né? E falando sobre chamado, né? O pastor Zacarias tocou num ponto que é crucial para aqueles que estão num altar, ministrando a palavra do Senhor. Eles necessitam de ter um chamado vindo da parte do Senhor. E sabemos que há muitos jovens, pastor Zacarias, hoje, que Deus está levantando. Inclusive, nós temos um tema que, ao longo desse ano de 2025, temos trabalhado, que é o despertar de um grande exército. E nós temos visto o Senhor levantando esses jovens de uma forma poderosa e sobrenatural em nossos dias. Então, uma pergunta que eu lhe faço é: qual o conselho prioritário que o senhor, né, um pastor já veterano, daria para os jovens pastores e obreiros que estão ingressando hoje no ministério? Como já dissemos, o principal ponto nessa área é você ter a certeza que Deus te chamou, né? Se Deus te chamou, eu queria dizer para você, te dar uma notícia boa, é que se Deus te chamou, Ele vai ser com você em qualquer batalha. Pode ir para a luta, que o que você não puder enfrentar, Deus vai resolver em seu favor, né? Porque às vezes nós chegamos em determinadas circunstâncias que nós falamos aqui: eu não tenho condições.
Josafá falou: ó Deus, está aí o inimigo na nossa frente e nós não temos forças. Agora, ou o Senhor intervém, ou a nossa tropa vai atolar. E Deus falou: deixa comigo, né? Nessa peleja, vocês vão ter só que se posicionar, põe as crianças na frente para cantar e louvar, que eu vou intervir em favor de vocês. E assim aconteceu, né? Então vai ter momento na sua vida que você vai enfrentar essas dificuldades, e se você não tiver a certeza que Deus te chamou, é muito provável que você vai largar a mão do arado e voltar para trás. O que é algo absolutamente contrário, né? Porque Jesus falou: quem põe a mão no arado E olha para trás, né? e olha para trás, Não é apto. não é apto, né? E outro conselho que eu daria para os jovens obreiros é observar aquilo que os apóstolos falaram e que está registrado em Atos capítulo 6, é que você deve se desvencilhar de certas coisas que pode atrapalhar muito o seu ministério. Às vezes coisas boas, coisas importantes, mas que essas coisas precisam ser confiado a outros, para que você não fique preso e perdendo, vamos dizer assim, ocupando o seu tempo em algo que não é realmente o chamado para você. Então, quando houve um problema na igreja primitiva, de distribuição de alimentos, e o pessoal vieram para os apóstolos, né? Falar aí, olha o problema que está acontecendo, como é que vamos fazer, né? No seu ministério, no nosso ministério, vai acontecer coisa semelhante. O povo vai reclamar de certas coisas, a igreja vai falar de certas coisas para que o pastor tome providência. Mas o pastor, ele não pode fazer tudo só. Verdade. Ele precisa recorrer a outros talentos que há na igreja para fazer certos trabalhos que, se ele e o pastor for fazer, vai atrapalhar o ministério dele. Então, o que os apóstolos falaram? Olha, escolhe 7 homens aí para cuidar dessa questão da distribuição de comida, cestas básicas, etc, etc. Mas nós vamos permanecer no ministério da oração e da palavra. Não esqueça. Né? Eu acredito que um pastor, para ser bem sucedido, ele precisa orar pelo menos aí 1 hora. Sim. Né? Se ele não vai orar 1 hora, mas pelo menos que ele tire meia hora de oração, meia hora para ler a Bíblia. Pelo menos durante o seu dia, que você ocupe esse prazo mínimo para você poder desenvolver bem o seu ministério. Verdade. O pastor Zacarias, ele menciona algo fundamental nas nossas vidas, que é a dedicação, primeiramente, à oração, à vida de oração e ao conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, dando conselhos a um jovem também, que foi Timóteo, né, pastor Zacarias? Verdade. Ele fala exatamente acerca disso, né, que o obreiro, ele precisa manejar bem a palavra da verdade, e não ter nada de que se envergonhar. Louvado seja Deus. E por último, pastor Zacarias, a gente tem acompanhado aí recentemente o trabalho do senhor na internet. O senhor iniciou um projeto chamado Cordas de Misericórdia, baseado na passagem de Jeremias, quando ele é lançado numa cisterna, e ali um homem chamado Ebed-Meleque solicita ao rei que pudesse ele socorrer Jeremias. E ali Ebed-Meleque, ele lança cordas
dentro daquele poço e ele resgata Jeremias. Caso Jeremias ficasse ali, certamente ele iria morrer. Então, baseado nessa história, né, uma história muito comovente, o Senhor tem iniciado esse trabalho. E acompanhando os vídeos do Senhor, achei muito interessante num desses vídeos que o Senhor fala mais ou menos assim: se Davi ele soubesse os problemas e perseguições que lhe sobreviriam depois que matou Golias, talvez ele nunca o teria matado. Pensando nessa frase, nessa colocação que o Senhor fez, eu lhe faria uma última pergunta. Há da parte do Senhor algum arrependimento durante as batalhas que enfrentou nas décadas, mais de 5 décadas, como o Senhor mencionou, de ministério? Olha, é claro que a gente, na caminhada, comete erros. É impossível você, como ser humano, não se equivocar aqui, ali, acolá, né? Então, com certeza, eu não saberia aqui, talvez, especificar, mas eu, pelo menos, de um detalhe eu queria falar. Umas vezes eu estava vivendo um momento de crítico dentro do ministério. Eu estava num culto que eu não era o pregador. Eu estava no banco, como os irmãos assistindo o culto, e o pregador estava ministrando, e Deus falou comigo durante a pregação: quando você chegar naquela reunião, você fala bem tranquilo, você vai bem devagar. E eu fiquei muito grato a Deus pela mensagem que Ele me deu. Mas, infelizmente, quando eu cheguei na reunião e a coisa pegou fogo, eu acabei esquecendo da orientação e eu fui muito forte. Quando eu deveria ser ameno, eu acabei sendo muito forte, né? Tudo saiu bem, até de certa maneira ali naquele episódio, mas eu creio que se eu tivesse me lembrado e colocado em prática a orientação que Deus me deu naquele culto, eu creio que as coisas teriam saído provavelmente 100%, enquanto que eu tendo usado uma expressão mais forte, talvez eu tenha conseguido apenas 60% de vitórias naquela ocasião. Então, eu me lembro que depois eu pedi perdão para Deus, porque eu não me lembrei da orientação de Deus na hora, eu me envolvi com a situação e agi de uma maneira que não foi 100% como Deus me havia orientado, né? E aí hoje eu fico pensando, estava lendo essa semana, quando Deus fala com Moisés, ele subir no Monte Nebo. É Nebo, né? O nome Sim. do monte. E olhar a terra, mas que ele seria recolhido. Aí Deus fala: porque você não santificou o meu nome diante do povo, como eu te ordenei. Então você não vai entrar na terra da promessa. Esses dias, agora bem recentes, eu vou falar aqui de um erro que eu cometi, e que não foi um erro grave, mas Deus me repreendeu. Talvez isso aí possa ser importante para os obreiros e mesmo para nós pastores mais vamos dizer, mais viajados, né? Eu estava pregando, pastor Lindamar, eu fiquei entusiasmado e dei um tapa no altar. Aí Deus perguntou para mim: o que você acha que você é? Para você bater no meu altar. Nossa, Deus me desmontou. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque, vamos dizer assim, não era o objetivo, né? Mas olha, o ministério é algo muito
importante, é algo muito santo, muito digno, de maneira que aqui e acolá você pode cometer uma coisa que depois você venha se arrepender. Mas se você, como diz a Bíblia no Provérbios, quem arrepende e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E assim, cada vez que nós errarmos, não vamos de forma alguma minimizar, arrumar uma desculpa qualquer, porque não funciona diante de Deus. Vamos corrigir, vamos nos arrepender, confessar e tocar o bonde para frente. Verdade. Eu costumo dizer, irmãos, que quem não tem do que se arrepender, de fato ainda não viveu. Porque todos nós, realmente, como o pastor Zacarias coloca, falhamos, erramos, e temos que ter essa humildade, como o pastor Zacarias mencionou, de reconhecer o nosso erro, né? Como ele menciona num fato para nós simples, né, de bater no púlpito. Deus o repreendeu e ele imediatamente reconheceu o erro e pediu ao Senhor perdão. Então, pastor Zacarias, eu quero lhe agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Foi muito edificante, especialmente para mim, conhecer um pouco mais, né, de detalhes do seu ministério, ou do ministério do Senhor, que a gente ainda não conhecia, e poder estar aqui juntos, né, ombro a ombro, batalhando pela obra do Senhor, até que Ele venha. Assim, amados, nós ficamos por aqui, nesse bate-papo, esperamos que tenhamos aí novas oportunidades de estar com vocês para compartilharmos aí da graça e da bênção do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastor Zacarias, uma última saudação. Eu quero concluir dizendo que, assim como Davi não teria matado o gigante se soubesse das consequências, nós também vamos entrar em situações semelhantes, né? Às vezes você entra no trabalho para Deus com muita vontade, muito entusiasmo, e depois você, fazendo o bem, você dá de cara com o mal. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, nos impedir de nos fazer ficar com medo. Não, vamos fazer a obra. Se surgir obstáculos, como surgiu para Davi, com certeza o Deus que usou Davi, que deu graça para Davi, dará graça para mim e para você enfrentar as adversidades que nós nunca gostaríamos de enfrentar. Verdade. Então Deus abençoe e ficamos por aqui.